Está começando mais um Leiga, Partilha! eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que esse é um podcast com mais de 100 episódios, hein? Estamos no 115 para refletir sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje nós vamos ter o Evangelho de Mateus, capítulo 5. E convidamos você a comentar sobre este e os outros episódios também, e interagir lá conosco nas nossas postagens nas redes sociais. É isso aí. Então agora nós vamos para a leitura com a nossa querida colega Mari. Vamos lá, então, como já anunciado, né? Nós iremos acompanhar a leitura do Evangelho de Mateus da forma reduzida, capítulo 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Obrigada, Mari. E agora eu vou convidar a nossa colega Lu para fazer contextualização, aquele momento em que nos situa no contexto, né, dessa leitura. Bom, então essa passagem ela faz parte daquele famoso Sermão da Montanha, né? Que é o primeiro grande bloco dos ensinamentos de Jesus, ou seja, ali no comecinho do seu ministério, né? Porque ele começa a fazer publicamente os seus ensinamentos. Nesse momento ali da leitura, ele não está em Jerusalém, então geograficamente ele está na região da Galileia. E o público que estava acompanhando ali o sermão era de pessoas comuns, como pescadores, agricultores, gente que não fazia parte da elite da época, né, da elite de Jerusalém, pessoas simples que viviam ali nos arredores, que foram acompanhar esse sermão da montanha, esses ensinamentos de Jesus lá na Galileia. Muito obrigada, Lu. E eu vou iniciar então as reflexões do episódio de hoje. Eu acho que muito interessante, mas eu não vou me aprofundar nisso porque eu não sou da área, né? Temos aqui uma colega formada em Direito e eu me lembro, não sei se vocês sabem, mas na formatura dela, ela foi oradora e ela falou muito bonito sobre, né, a lei maior de Deus. Eu só vou então pincelar aqui que eu acho que é muito legal ver que a lei maior de tudo é o amor, né? E essa lei não fere nenhuma lei dos homens, pelo contrário, né? Ela é que orienta e que dá sentido às leis, às boas leis, né? Não vou entrar aqui em detalhe porque eu não conheço todas as leis e a gente sabe que existem várias nações, infelizmente, com leis, né, não tão favoráveis, vou assim dizer. E aí Jesus vem também complementar, né? Complementar e mais a fundo dentro das leis, dentro ele mostra que não é apenas não fazer tal coisa, né? Não fazer errado, mas olhar o que acontece, eu diria assim, dentro da gente antes, né? Porque ele fala lá, né? Não matar, porque né, você pode até não matar, mas você pode ferir com palavras, né? Pode até não trair, mas aí pode, né, alimentar essa intenção aí na sua cabeça. Não jurar falso, mas manipular a verdade. E
por fora se está cumprindo tudo, mas por dentro está vivendo cheio de jeitinhos. E é como Jesus disse, né? Não basta parecer justo, é preciso ser inteiro. E ele complementa esses mandamentos trazendo eles para a vida real, né? Que de fato o cotidiano, para aquilo que a gente muitas vezes até normaliza. Ah, mas isso daqui não é pecado, todo mundo faz. E aí tem uma provocação muito importante, né? Não fala só de atos, mas de intenções. Então, as leis antigas que ele está falando, fala muito sobre atos, né? Quando se chega ao ato. Mas a injustiça, o pecado, ele vem muito antes. Ele vem dentro da gente. Não é só quando aparece. Às vezes é pior, né? Muitas vezes é o que é escondido. E eu concordo, sim, em tudo o que ele fala ali. E ele fala isso, mas lembrando em primeiro lugar do amor, né? Então, se a gente colocar a lei maior, se a gente buscar a lei maior, talvez a gente consiga ser pessoas melhores, né? Criar leis melhores. E então eu vou dar continuidade agora, pedindo para a Mari fazer sua reflexão. E é isso aí. Então, vamos refletir, mas acredito que está todo mundo ansioso pela reflexão da Lu, né? Ih, gente, não bota tanta pressão assim, não. Ah, sim, com certeza a gente bota pressão sim, né? Bom, então vamos lá, né? Então, o que eu mais refleti nessa leitura é mesmo daquilo que é a intenção do coração, né? Então, a gente pensar, na verdade, não esquecer que às vezes passa batido, né? Eu acho que uma vez eu ouvi, não lembro quem, né? De como a gente se confessa mal, né? No sentido de que será que realmente aquilo que a gente confessa é a intenção ou é aquilo que foi mesmo a intenção daquele momento, né? Então, por isso que a gente precisa fazer uma boa reflexão, né? Uma boa análise aí do nosso... Uma preparação, né? Para a confissão, para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Lógico que Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos acolhe e entende, né, o nosso desejo ali de se arrepender. Mas o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes passa batido o sentimento em si, né, daquilo que aquela ofensa, né, causou, ou aquela injustiça também causou. E eu penso, para mim, veio muito na relação do que a gente faz, mas aquilo também que a gente recebe, né? Então, muitas vezes, aquilo que é a justiça para os outros, ou aos olhos do outro, naquela situação, não é uma justiça para mim, de acordo com aquilo que eu fui nada, né? Então, esse sentimento também de revolta que entra no nosso coração e que acaba, às vezes, tomando conta das nossas ações, também são coisas que pesa, né? Na questão da justiça de Deus. E até mesmo isso que Jesus colocou aqui tão bem, né? Sobre o sim ser sim, ser não. Muitas vezes esse sim é sim para mim, mas não é sim para o outro. Ou o contrário. Às vezes esse não é não para mim, mas não é um não para o outro. E o que me veio mesmo à mente, né, e o que me fez refletir, é da sensação que às vezes isso causa, né? Não somente o que eu quero dizer das injustiças que acontecem no nosso dia a dia, ou de uma forma geral, ou das coisas pequenas, e dos sentimentos que isso traz ao nosso coração. E aí, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a justiça não vai acontecer à minha medida. A justiça vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. E aí é que eu acho que é o grande desafio dessa leitura, é entender se eu estou mesmo fazendo a vontade de Deus, até no meu sentir, né? Então, será que essa sensação, esse sentimento
também não poderia estar vindo do maligno, né? Então, seria isso que veio assim mais a fundo com essa palavra. E eu já chamo aqui a que está por dentro da área. Vamos lá, Lu. Eita, Mulher gente, técnico. A gente é igual o pessoal que faz comentarista, sabe? A gente tem uma técnica. Exatamente, chamando os especialistas. Não, o gente, dia não. que falar de design, eu falo. Isso mesmo. Ai, gente, mas assim, não fique com expectativa muito alta, viu, colegas que estão ouvindo, assim, porque... Não, podem ter sim, que ela corresponde. Não, mas enfim, só uma pequena observação, na formatura eu fiz a homenagem a Deus, né, que não fui oradora da turma em si, né, tem aquelas coisas, homenagem aos pais, não sei o quê, e eu fiz homenagem a Deus e realmente refleti a respeito da lei dos homens e da lei de Deus. E minha memória aproveitando não tá que a Alex puxou, não tá ruim não, tanto que aproveitando que a Alex puxou, eu lembro que eu falei um pouco mais a respeito, acho que até usei um pouco da reflexão que eu usei na época que eu fiz, né, esse trecho que eu usei na formatura, né, fui pesquisar aqui, nosso episódio 23 chama Lei do Amor e é Mateus capítulo 22. Foi há 5 anos atrás esse episódio. Eu acho que eu falei um pouquinho mais a respeito, né, dessa comparação, usando até um pouco do que eu acabei falando lá na formatura na ocasião. Então fica aí a dica para quem, depois de acabar esse episódio que você está ouvindo aqui, que já é o 115, volta lá atrás no episódio 23, né? Tem muita gente que chegou nova e recente para ouvir nosso podcast, aproveita e vai dar uma ouvidinha lá, episódio 23. Lei do Amor. Mas vamos agora, né, falando mais focado aqui, né, Mateus 5, não Mateus 22, Mateus 5, sobre esse texto. Eu fiz mais uma reflexão, não foi nem legalidade em si, mas uma comparação, me veio mais a questão da evolução, entre aspas, evolução do Antigo para o Novo Testamento, né, que no Antigo Testamento, com Moisés e os 10 mandamentos, né, foi necessário ele começar do básico, né, leis claras, objetivas, que organizassem ali o convívio do povo que ainda estava se formando, né? Então, não vai matar, não vai roubar, não vai, né, fazer acusação aos testemunhos, não vai cobiçar a mulher do próximo. E esse tipo, os 10 mandamentos aqui dentro do povo de Deus, mas assim, muitas outras outros da história, provavelmente até perto ali, perto que eu diga assim, dos mesmos anos ali, né? Também se formaram e também precisaram criar essas normas fundamentais para um funcionamento básico ali da sociedade, né? Mas aí Jesus, né, no Novo Testamento, ele vai uma proposta além, né? Ele deixa claro que não basta cumprir a lei, né, fora ali, né? Mas não basta dizer, eu não matei, eu não traí, eu não jurei em falso, né? Jesus, ele convida a gente a dar um passo espiritual a mais ali, para além dessas leis básicas de convívio social, né? E ele passa o foco, então, para dentro da gente, né? Para o interior, para aquilo que, como a Alex também comentou, a Mari também, né? Aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está dentro da nossa mente, aquilo que está dentro da nossa alma, né? Para aquilo que muitas vezes a gente considera inofensivo, talvez, mas é só um pensamento, é só uma intenção, é um desejo que o mal cuida, assim, né? É algo que ninguém está vendo ou pensar, mas que já começou a ser cultivado dentro de mim, apesar de não ter sido colocado para fora, de certa forma, muitas vezes, né? Está sendo cultivado dentro de mim, e Jesus está querendo mostrar que o pecado, ele não nasce só na prática, né? De repente da prática, pronto, matei, acabou, o pecado está lá, só ali. O pecado começa dentro, né? Ele começa pequeno, ele começa silencioso. São esses pequenos movimentos internos, a gente, né, muitas vezes não está vigiando, não está alerta para essas atitudes, essas palavras, essas posturas que são parecem menores, né, que parecem menos prejudiciais, mas no fundo também prejudicam não só a gente mesmo, como também podem machucar os outros, né? Então, tenho estudado um pouquinho mais recentemente a respeito do Velho Testamento, ali, aproveitando o Teófilos, né, que foi dica da Geni, que passou para a gente. Então, e a gente vê bastante essa evolução de como o povo, né, de Deus, assim, né, o povo de Israel, ele não estava preparado ainda para receber o que Jesus trazia mesmo naquele momento, né? Então, tem
Deus, ele consegue enxergar o quanto o ser humano está evoluindo ao longo da história e ele tenta se introduzir nisso, né? Ele tenta se fazer verdade naquele momento. E quando Jesus chegou, tenho certeza que daí ele, né, ele falou, não, agora vocês estão preparados para ouvir, de fato, o máximo que eu tenho para dar, né? E Jesus chega nesse momento, então ele nos chama a cuidar não só dos frutos, mas também da raiz, né? Não só os galhos ali, do tudo que está externo, mas tudo que está interno também. E eu achei bem interessante. Então, minha leitura foi mais, minha reflexão foi mais no sentido, menos jurídica, mas talvez bíblica, talvez, de alguma certa forma. Mas agora eu vou... Ai, tem gente participando, ó. É a nossa coleguinha, agora é a reflexão da nossa coleguinha. Agora é a reflexão da Marina. Marina. Então vamos lá. Que é a mais importante. Deixa Talvez ela a gente não fala entenda. muito. Eu tenho, Talvez ela fale em alemão. Ou, coleguita. talvez ela fale em alemão ou em russo, mas tá tudo bem. Olá! Então, agora eu vou passar para aquele momento que é meio difícil, que dói um pouquinho mais, né? Essa leitura já é meio doidinha, né? Mas, assim, em algum outro momento, alguma passagem específica, alguma ideia geral que a colega achou que doeu mais, que aquele momento espinho na carne, e a nossa colega Lex que vai falar qual é o espinho dela. Espinho no meu corpo. É bem que você falou. Eu já tinha até anotado. Falei assim, se eu falar que eu não achei espinho, eu vou estar sendo muito hipócrita, porque é do Sermão da Montanha, né? É um sermão, a leitura toda. E eu lembrei uma vez que eu estava dando uma... eu não sei se eu era apresentando um trabalho, talvez. E daí tinha um slide que falava assim: honestidade é aquilo que você faz quando não tem ninguém vendo. E daí eu acho que tem muito a ver com essa leitura e dói, né? Porque né, quando não tem ninguém vendo, então você tá lá você no banheiro, tomando seu banho, o que você tá pensando, né? É difícil porque essa leitura faz a gente, de fato, entrar em contato com o nosso pior eu, né? Eu acho que é isso. E por isso que é um espinho muito grande. Muito grande. Porque a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. De falar, poxa, tô sentindo isso porque eu tô com inveja, entendeu? Eu fiz isso porque eu fui egoísta. E dói, sabe? É difícil. É muito difícil. E às vezes a gente quer comprovar para nós mesmos que a gente não fez nada de errado ou não pensou nada de errado. Então, olhar a nossa intenção, olhar, né, como a gente falou muito, né, sobre isso, qual é a intenção do nosso coração. Então, olhar para essa nossa intenção, para esse nosso pensamento, às vezes a palavra ainda nem foi dita, mas sabe quando você, alguém discute com você e no outro dia você fala, poxa, devia ter falado isso, aquilo. Você não pensou, entendeu? Também errado. O desejo que a gente alimenta achando que não tem problema. E aí, cada um tem os seus, né? Eu não vou ficar expondo as minhas coisas internas, né? Eu faço isso na terapia e olha lá, né? Nem tudo eu falo, vou ser sincera aí pra vocês. Porque é desconfortável falar. É desconfortável olhar, né? É fácil aquilo que já foi pra fora, né? Que sem querer foi para fora, que talvez não seja tão ruim, pelo menos a gente pôs para fora, né? Vamos dizer assim. Se não magoou o outro, talvez, né? Então, eu acho que o espinho é esse. Que é algo que expõe a gente, né? Expõe o nosso jeitinho, expõe a nossa justificativa, aquilo que a gente, que virou costume, parece que é normal. E então, assim, dói muito, mas acho que é o maior chamado para mudança, né? Para conversão, né? Jesus gosta de usar esse termo, conversão, mas para mudança, né? Vamos assim, usando os termos que eu uso para mim mesmo. Então, e lembrar também o que a Mari falou, né? Que apesar de ser tão ruim, e eu lembro também daquela parte da missa, né? Que a gente fala, né? Por atos e palavras, pensamento. Eu falei tudo errado, mas que eu não lembro. É isso mesmo. Né? E omissões, isso. tão grande culpa, né?
E é o momento que a gente escancara o nosso pecado, né? Dentro da missa, por exemplo. Mas Jesus está disposto, né? Se a gente também estiver disposto à mudança, a olhar e querer mudar, ele está disposto a nos ajudar, porque ele, como diz ali no começo, a lei maior é o amor, né? Não é a gança, não é vou te punir. É o amor, mas para isso a gente também tem que fazer a nossa parte de reconhecer o nosso interior, né? Aquilo que de fato nós somos, a nossa verdade, não o que a gente parece. E é isso. E vamos agora, difícil sim vai ser eu acho que difícil hoje vai ser o momento para minha colega Mari, que é o Glória, mas vamos Tô lá, que eu sei que ela encurralado. sempre tem, porque ela é gloriosa, então Confesso que foi bem difícil, viu? Achar aí um Glória. E foi mais uma reflexão do que realmente que a gente às vezes traz, né? Uma parte do versículo, da passagem, né? E tal. Então, dessa vez o Glória foi mais uma reflexão mesmo. Então, puxando um gancho ali do que a Lu disse, né? Que antes o povo precisava de algo talvez mais isso ou é aquilo, sabe aquela coisa assim, de olho por olho, dente por dente, sabe essa questão, né? E o que eu entendi, assim, com essa reflexão, buscando um glória, é que isso significa que Jesus já percebeu a evolução da profundidade desse povo, né? Que esse povo é capaz agora, nosso povo, no caso nós, né? De poder convidar a conversão, nos fazer esse convite de conversão interior, o qual o foco é deixar de ser apenas só o agir e ser também coisas mais profundas, o pensar, o sentir, o desejar, que é o que ele acabou exemplificando ali tão bem, até com alguns detalhes mesmo, né? E a outra coisa que também é um glória é a questão de que Jesus está dizendo o quê? Que a gente precisa ter domínio das nossas emoções, dos nossos impulsos, né? Então, ele quer promover para nós relações saudáveis, né? Convivência mais pacífica e uma responsabilidade também afetiva, podemos dizer assim, né? No qual eu entenda qual é a consequência, né? Dos meus sentimentos também. Então, ele está querendo promover ali aquilo que ele já diz lá, né, na carta de São Paulo, né, que é o domínio também da nossa carne. Então, essa reflexão me veio também entender, então por isso que é um glória que Jesus percebe a evolução. Nós evoluímos, então já estamos melhor do que aquele povo do Antigo Testamento. Então, por isso é glória. Glória! Glória! Eu lembrei até o meme, eu falei, não sei o que os dinossauros fizeram de tão ruim, que eles já estão extintos e a gente não. Então, alguma coisa a gente evoluiu. Mas ainda alguma coisa a gente tem feito direito. É muito bom. Ainda. Brincadeira, é que é um meme, gente. Eu gosto engraçado, mas enfim. Mas encaixou. Obrigada, Mari, pelo Glória. Oi? Mas encaixou direitinho. Encaixou direitinho. E agora, Mari, pelo Glória. E nós vamos para aquele momento interessante, super interessante, que, né, vem trazer alguma coisa diferente, alguma dica, ou, né, já falamos aqui, pode ser qualquer coisa. Um momento boa nova, e quem vai trazer ele hoje é a Lu. Eu quero partilhar a boa nova com você. Bom, eu vou roubar de novo, que eu vou fazer 2, tá? Mas é pequenininho. Vamos lá. O primeiro, então, não tem nada a ver com a leitura, tá? Desculpa, gente, mas é que eu acho que é interessante. Quando que você falou que é interessante. Estamos aqui perto do Oscar e tal, chegando. E aí eu queria indicar um filme que tá na Netflix, que está concorrendo ao Oscar de melhor filme, que chama Sonhos de Trem, tá? Eu não acho que vai ganhar como melhor filme, mas eu acho que vale a pena assistir, sim. Ele se passa no início do século XX, nos Estados Unidos, quando estavam começando ali as construções de linha de trem, aí a gente fica de Cornélio
bastante com essa sanguinha de trem, né? E o filme acompanha a vida desse trabalhador comum, né? Dessas linhas, né? Que tá ajudando ali no serviço braçal dessas linhas. É um filme que vai bastante na contramão do que a gente tem visto de produção em geral, assim, não só de filmes, mas principalmente na internet, porque hoje em dia a gente vê praticamente todos os vídeos que a gente se depara hoje em dia são frenéticos, né? É tudo muito rápido, é tudo muito papu e bababá, e tem que ter um ritmo acelerado, tipo, né, esses de TikTok, Reels, eu sei que são intenções diferentes, né, do que um filme, mas assim, chega a dar uma angústia, uma ansiedade a hora que a gente assiste alguns, né, que eu tava vendo uns que esses dias o rapaz, assim, a edição dele, ele não terminava uma frase a outra, né, assim, tipo, era uma coisa, gente, eu falei, calma, pode acabar a frase e começar outra, não sei, tem alguma limitação, assim, muito do TikTok, gente, por que as pessoas não terminam a frase, né, gente, tá me Palavras, dando até né? ansiedade. Meu Fica Deus. comendo as palavras do final, porque tem que ser muito No frenético, final, muito rápido, né? E nossa, me deixou angustiada, de verdade. Eu sei que você acha que é coisa da nossa geração, né? Geração Z deve estar mais acostumada. Mas, né? Então, esse filme vem na contramão disso, tá, gente? Esse filme ele tem um clima muito mais contemplativo, seja sobre a vida em si ou até sobre a natureza, né? Porque se passando ali no início do século XX, ainda era muito mato ali, né? Muita relva, muita selva. Inclusive, daí, quem for ver o filme já provavelmente vai apreciar muito a visão, né? Assim, os visuais, né? Da natureza que são muito bonitos. E aí fica também outra dica que o diretor de fotografia desse filme está concorrendo ao Oscar e ele é brasileiro. O diretor de fotografia é brasileiro e está concorrendo ao Oscar. Esse eu acho que ganha, hein? Esse eu acho que leva. Mas, enfim, ele é um filme que tem um ritmo menos acelerado, né? E nem por isso a história não é boa, tá, gente? A história é bastante emocionante, inclusive. Então, assim, é uma dica mais assim, vamos tentar desacelerar. Fazer exercício que é difícil, né, gente? Um negócio hoje mais calminho, né? O nosso pensamento já acelera, né? E fica angustiado, querendo ver as coisas rápido e o que acontece, e assiste 10 episódios de uma mesma série em 2 dias. Esse filme é para você ir na contramão disso, dar uma respirada e vai ver uma boa história, bastante emocionante, inclusive, refletir um pouco sobre a vida. E Sonhos de Trem tá na Netflix. A outra Boa Nova, na verdade, é um resgate de Boa Nova, acho que foi do próprio episódio passado, não sei se foi passado ou retrasado, que foi a Mari que falou, do projeto 2026, né? Pra gente ter, né? Faz planos todo mundo faz plano de ano novo e fazer um planejamento para 2026 e tal. E eu queria aproveitar que esse episódio vai sair no domingo e na quarta-feira seguinte começa a quaresma, né? Quarta-feira seguinte, daí já começa a quaresma. Então eu queria reforçar a dica da Mari, né? Para quem não começou ainda o projeto Cristão 2026, pode aproveitar agora, Dá gente. tempo, Um momento muito aham. apropriado, né? É o Isso, shape momento do muito espírito, apropriado. entendeu? Isso é verdade. E ele vem, hein? Exatamente, fazer o shape do Porque espírito, ele é mais importante, né? E a gente não põe em primeiro, alimentar com o Não. whey da alma ali. né? Muito bom. Exatamente. Então, aproveitar, reforçar que a Mari deu várias dicas, né? Eu acho que foi episódio passado mesmo, né? Não lembro se foi passado ou retrasado, mas enfim. Foi bem recente, gente. Ela deu várias dicas ali do que se você não tem ideia do que você pode fazer na sua quaresma, alguma proposta, né, de jejum, de oração e tal, a Mari deu várias dicas lá. Mas você também encontra na internet, sei lá, em qualquer lugar que você for, você vai achar. Ou aproveitando essa leitura, né, pensa no seu coração aquilo que realmente você precisa melhorar, né, o que ainda, né, o coração está indo na contramão ali, né, do que Jesus estava falando justamente nessa leitura. Então, eu queria aproveitar esse momento da quaresma chegando e reforçar a dica de vamos tentar refletir e fazer uma proposta aí para esses 40 dias, né, até a Páscoa e, quem sabe, né, estender pro ano inteiro, né? E é isso. Arrasou. Obrigada, Lúlia. Arrasou mesmo. Também tem que pensar aqui também, mas vou ter que... Não que não tenha, O shape muita vem. coisa. Acho que vai ter que pensar aquilo que será possível. É isso. Bom, a gente está chegando ao fim de mais um Liga Partilha. Eu espero, minhas colegas esperam, a Marina espera que vocês tenham gostado e que vocês, né,
Se quiserem, deixem lá seu comentário, a gente ama, sugestão. Especialmente a sua partilha. Eu sinto falta, gente, da partilha de vocês, do que vocês enxergaram, né? Verdade, a Nós gente fica somos três, esperando. né? Lógico que a gente gosta de receber elogio e tudo mais, mas eu queria ouvir mais partilha. E nós temos canais de contato para isso. Mari, onde é que nós estamos aí? As pessoas podem encontrar. Isso mesmo. Então, os episódios estão aí. A Marina também está concordando. Ó. Estão nas redes sociais, você vai, né, nos encontrar aí na sua rede social, né, no Instagram, nós temos lá no Reels, está disponível os episódios, mas também, né, lá no Spotify ou no YouTube, você coloca lá, Leiga Partilha, e você encontra o episódio, além, se caso você já faz parte de alguma das nossas listas de transmissão, ou ainda queira fazer parte, é só nos mandar o seu telefone de contato, né, para uma de nós, ou ali no nosso contato nas redes sociais, e nós iremos te inserir, e nós lembramos que essa lista de transmissão não é grupo de bom dia, boa tarde ou boa noite, é somente mesmo um canal de envio fresquinho do episódio. É isso aí. Aí, como a Mari já falou, Lu, fala um pouco dos nossos episódios de silenciamento. Sobre o silenciamento, gente, então, antes da gente começar a gravar o episódio regular, né, como este aqui que estamos gravando nesse momento, sempre é feito um momento de silenciamento para a gente chamar o Espírito Santo, e mais recentemente a gente tem deixado essa parte gravada também para compartilhar com vocês, porque tem pessoas que gostam, de repente, de aproveitar esse momento de silenciamento para fazer o seu próprio silenciamento. Então, a gente tem lançado logo após, né, na semana seguinte ao lançamento do episódio regular, a gente posta ali o episódio, não é um episódio, né, a gente coloca o áudio do silenciamento que é feito, né, geralmente 5, 6 minutinhos no máximo, né, que é mais realmente para se interiorizar, e aí você pode aproveitar lá, dá uma olhadinha tanto no Facebook, no Insta, no YouTube, no Spotify, que lá também estão os episódios de silenciamento, essas gravações, né? Então, se você quiser tirar um momentinho do seu dia para fazer esse silenciamento, seja para emendar para uma oração ou só para realmente começar seu dia, fica a dica, dá uma olhadinha lá nos nossos gravações de silenciamento. É isso aí. Obrigado, você ouvinte. Obrigada a todo mundo que segue a gente e minhas colegas. E agora vamos nos despedir. Em 3, 2, 1. Tchau! Tchau!